Olá a todos, estamos de volta com mais um Dia a Dia com Jesus. Estamos chegando à parte final, hoje é o nosso 7º episódio, e o tema de hoje é a subida para Jerusalém, aquele tempo em que Jesus ele está se preparando para o ato final, né, o grande ato da vida dele. Nós vimos até agora como que Jesus ele trabalhou essa questão dos milagres, como ele trabalhou a questão das pregações, de tudo que ele falou, a oposição que ele está recebendo, e agora tudo está culminando para a grande subida para Jerusalém. Não que ele não tenha subido antes, né, para Jerusalém, mas essa é a última vez que ele sobe, como a gente falou nos vídeos anteriores. Ir a Jerusalém era uma necessidade que o povo tinha em algumas datas. Então, essa é a última vez que ele sobe a Jerusalém e ele sobe para a festa da Páscoa, que é a festa mais importante de todas. E é tão importante dentro da narrativa dos evangelhos que, por exemplo, se você pegar os 4 evangelhos, você perceberá que grande parte daquilo que é dito se passa justamente nessa última semana, né, Rony? Então, assim, a última semana é a semana mais importante do ministério de Jesus, e dá para perceber isso, né, como o Léo falou, nos 4 evangelhos. A maior parte da narrativa dos evangelhos, dos 4 evangelistas, é sobre a última semana. Quando vocês abrem, por exemplo, lá em Lucas, você vai perceber que em Lucas 18, Jesus já está dizendo que ele está subindo para Jerusalém nessa última semana. Lucas tem 24 capítulos, ou seja, desde o 18 em diante, é só sobre esse tempo final. E se você pegar o paralelo, né, Mateus capítulo 20 também fala dessa subida. Mateus tem 28 capítulos. E Marcos, que tem 16 capítulos, essa subida se dá no 10º capítulo. E se vamos para João, né, Rony? João já, ali pelo capítulo 8, você tem a subida para Jerusalém, naqueles últimos momentos. E João tem quantos capítulos? João tem 20 e poucos capítulos, ou seja, a maior parte de João se dá justamente nessa última semana. Isso a gente está falando para vocês terem uma ideia de como foi importante a última semana. E é isso que nós vamos frisar aqui. Isso. Então, nós paramos no último vídeo falando sobre Jericó, a história de Zaqueu, então, que é a partir dali de Jericó é que começa a subida. Então, tudo que acontece depois dessa história envolve essa última semana que Jesus vai passar com seus discípulos em Jerusalém e tudo que ele vai fazer na cidade. Então, o texto bíblico vai falar que ele esteve no templo o tempo todo pregando, ele fez alguns milagres, ele fez vários discursos, e tudo isso acontece agora em Jerusalém, onde todo o povo está reunido. O povo de todo o país foi para lá nessa festa. Essa festa, ela era importante porque era justamente a Páscoa, né? A celebração da saída do Egito, toda, vamos assim dizer, a história de Israel está baseada em cima do êxodo, da saída. Da grande libertação da escravidão, né? Exatamente. E existem muitos fatores interessantes nesse último momento. Então, vamos começar falando daquele momento que ele está passando por Jericó, né? Jericó fica na parte mais baixa do planeta, né? Fica 400 metros abaixo do nível do mar, e dali de Jericó você começa a subir para Jerusalém. Jerusalém fica mais ou menos, Rony, a uns 700 metros acima do nível do mar, ou seja, é uma bela de uma subida em poucos quilômetros que tem que fazer. Então, quando Jesus disse, eu estou subindo para Jerusalém, é justamente essa ideia, que Jerusalém está no topo da cadeia ali de montanhas da Judéia. Tá? E esse caminho, Jesus encontra várias pessoas que estão tentando conversar com ele e fazer ali uma conversa um pouco mais política, tentando se posicionar de alguma forma, e sempre tem aquelas pessoas que são prós, são contras, os neutros e os aproveitadores. No caso aqui, Jericó está se preparando para a festa também, mas nós temos que lembrar que vai haver um grande fluxo de pessoas passando por Jericó por causa dessa festa. E o texto mostra que Jesus ele é muito esperado em Jericó, ou seja, ele não é apenas um peregrino, existe toda
um desenvolvimento ali, um envolvimento da cidade para receber Jesus. Jesus não fica, a princípio, né, passa, mas depois tem a história de Zaqueu, ele volta e fica lá. Só que ele ficou, mas não ficou por muito tempo, porque ele sabia o que ele precisava fazer. Uhum. E aí, então, ele reúne os discípulos e começa essa subida até Jerusalém. Claro, no caminho eles vão encontrar muitas pessoas, essas pessoas não costumavam viajar sozinhas, se viajava em família, se viajava com todos os parentes, os habitantes das vilas, né? Estava bem movimentada essa estrada, e Jerusalém estava lotada, a ponto de que o pessoal acabava acampando fora das muralhas, porque eles iam ficar lá vários dias, né? Geralmente uma semana. Então, a cidade estava super lotada, o exército romano estava de alerta, eles estavam com uma tropa a mais lá para poder manter a situação, né? Porque para você fazer, nesse caso, uma revolta também era fácil, porque estava todo o país ali. Então, tanto os romanos como os líderes religiosos estavam em posição de alerta nessa semana de comemoração. Tem um caso ali muito específico, Rony, eu gostaria já de, se a gente pudesse entrar nos assuntos, né, da última semana. A gente vai pontuar apenas alguns pontos, porque também não dá para abordar todos, né? Eu acho que o ápice dessa carreira de Jesus está naquele momento em que ele entra oficialmente em Jerusalém, e é de uma forma muito interessante. Vamos chamar atenção aqui, ó. Essa entrada ela é importante porque Jerusalém era uma cidade murada, ela tinha uma entrada principal. Então não é como uma cidade que tanto faz qual rua que você entra, né? Tem vários acessos. Ela tinha um acesso principal, por ser uma cidade murada, e aí Jesus entra por ali. Esse é o lugar que ele entra. Só que antes disso, o que acontece, né? Ele já fala para os discípulos, vai na minha frente, você vai encontrar um burrinho amarrado, desamarra ele. Se alguém perguntar, você falar, o mestre precisa. E aí acontece aquela história, né, da entrada triunfal, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Jesus entra, então, montado nesse burrinho, e sobre o burrinho o pessoal coloca a sua capa, né, coloca um tecido, alguma coisa em cima, para dar um ar de algo importante. Não era um simples burrinho que você ia montar e sair cavalgando, era um burrinho que estava com um pano por cima, ou seja, era um burrinho especial. E além da questão do que nós sabemos ali do contexto histórico, porque o rei, ele seria reconhecido quando ele estaria montado num burrinho. Muitas pessoas acham que isso é um ato de humildade de Jesus, de não entrar com um cavalo na cidade, mas na verdade era uma reivindicação muito poderosa e tinha um simbolismo muito forte para o povo, né? Porque em Jerusalém o cavalo não era o animal do rei. O animal do rei era um burrinho. Você pode ver isso quando Davi, né, ele tem o burro dele, a mula dele, no caso, né, que ele cavalga, que ele faz a entrada dele e a saída sempre. E quando ele quer coroar Salomão como rei, ele fala o quê? Coloque Salomão sobre o meu burrinho, ou sobre a minha mula, não lembro qual das duas palavras que é. Então, o animal... E faça-o passar por Jerusalém, aclamado pelo povo, né? Então, para a cultura local, cavalo era o quê? Cavalo era um animal usado pelos romanos, que não era um animal usado pelos judeus para esse tipo de comemoração. É como se você fosse fazer agora, quando o presidente ele é eleito, ele não entra de um carro fechado, ele entra num carro aberto, né, para fazer a comemoração. Existe um carro especial para fazer toda essa posse, né, do novo presidente da República aqui no Brasil. Em Israel era a mesma coisa. O que dava essa ideia de que o rei estava chegando não era ele em cima de um cavalo, mas era ele em cima de um burrinho ou de uma mula. Lembrando que ele era Jesus, né, ele era chamado de filho de Davi, e a sua reivindicação entrando na cidade sentado, né, em cima do burrinho, tinha muita coisa ali em jogo. Mas também tem outra questão. Não é, como você disse, Rony, não era por qualquer lugar que se entrava pela cidade, existiam vários lugares, várias portas, na verdade, portões, se não me engano, 12 ao redor de toda a muralha de Jerusalém. Só que tem uma questão, né? No Antigo Testamento diz que que o Messias, melhor dizendo, entraria por uma das entradas especificamente, que era a entrada
oriental, que dava de frente para o templo e para o Monte das Oliveiras. E justamente é nessa entrada que Jesus passa com o burrinho, ou seja, ele estava reivindicando não só a questão de ser um rei, mas também de ser o próprio Messias, quando ele faz esse tipo de entrada. Bom, tem a parte do povo também que o aclama. E por que o povo estava aclamando Jesus e toda essa multidão? Porque o povo estava esperando um Messias, esse Messias deveria ser da família real, e eles reconheceram em Jesus essa pessoa. Então, é interessante notar que Jesus, antes de ser morto, ele é aclamado rei. Então, ele é, digamos, coroado rei por todo o povo, não de Jerusalém, mas por todo o povo de Israel, porque todo Israel estava reunido lá. Ele é reconhecido rei dos judeus. Então, antes de ser morto, ele é reconhecido como rei. E essa questão que passa desapercebido muitas vezes da gente, ela é muito importante dentro dos evangelhos. Eles vão frisar essa questão de que Jesus, ele tem o seu reinado reconhecido primeiro pelo povo, depois pelos líderes e depois por própria Roma, quando vai crucificá-lo, né? Quando Roma o crucifica, ela o crucifica como o rei dos judeus. Por quê? Porque os judeus o reconheceram como rei nessa entrada. Então, oficialmente, sim, ele é rei. Ele morre como rei. E aí nós vamos andando um pouquinho mais, Rony, porque além dessa entrada triunfal de Jesus, tem alguns acontecimentos que acontecem agora dentro de Jerusalém, após a entrada dele, que eu diria que poderia ser um momento que muitas vezes as pessoas não entendem, que é a entrada dele no templo. Né? E essa entrada dele no templo, ela tem um significado muito forte. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse momento específico que os evangelhos falam quando Jesus entra no templo e ele tenta fazer lá uma purificação. É uma história bem conhecida também, né? Jesus, quando ele entra no templo, ele encontra várias barracas de pessoas que estão vendendo animais para sacrifícios, né? Tem uma lógica por trás disso, porque a pessoa que viajava por muito tempo, para ela não precisar carregar o animal todo o caminho, ela podia comprar esse animal. O detalhe é que isso não deveria ser feito dentro do pátio do templo, deveria ser feito em outro local. E aí Jesus, ele perde a paciência com as pessoas, porque elas estão mais interessadas no seu próprio lucro do que no próprio Deus. E havia uma parceria entre esses comerciantes, né, esses cambistas e comerciantes, porque tinha os cambistas, tinham os comerciantes, isso é uma outra história. Eles tinham um acordo com os sacerdotes, né, no templo, para que isso funcionasse legalmente. Só que Jesus fala, olha, o que vocês estão fazendo não está certo. O templo não é para isso. Se vocês querem fazer isso, façam lá de fora do templo, não aqui dentro. Porque toda aquela área era considerada uma área sagrada e o templo deveria ter espaço para as pessoas poderem se dirigir a Deus. E aí entra uma questão que é interessante do ponto de vista político, né? Quando Jesus ele pega e começa a expulsar os cambistas, aquela multidão que estava ali, lembre-se, era uma grande multidão que estava no fluxo ali de pessoas ali no templo e no pátio, certamente eles tomaram aquilo como o início provável de uma revolta, ou seja, Jesus ele está realmente revoltado com a situação, o povo está esperando que ele se revolte de uma maneira, vamos assim dizer, política, né? E isso tudo toma proporções muito grandes. E além disso, Rony, tem a questão de que não somente ele expulsa aquelas pessoas ali do pátio, ali da região do templo, mas o texto diz também que ele fica ali, né, vamos dizer, pregando ou falando com a multidão, pelo menos por algumas horas durante aquele dia. Ou seja, não foi simplesmente ele mandou todo mundo embora e ele foi embora também. Ele fica ali e isso começa a gerar, vamos assim dizer, toda a expectativa que já estava lá, ela começa a brotar e isso é muito rápido poder acontecer ali, a revolta que todos estavam esperando. É porque ele acabou de ser coroado rei pelo povo, né, reconhecido rei, aí ele entra e toma essa atitude no templo, que seria a atitude de um Messias, então ele tem a função de rei, agora ele está fazendo a função de Messias e o povo está dizendo, opa, era isso que a gente estava esperando até hoje, durante todos esses, né, esqueci a palavra. Nesses anos todos.
Muitos anos. Muitos anos. E então essa tomada de atitude de Jesus começa a sinalizar para o povo que sim, nós vamos entrar agora numa nova era. Então, ou seja, a gente vai se livrar de Roma. E essa era a ideia, né? O Messias vem para nos libertar dessa nova escravidão que Roma colocou sobre o povo, né? Então, estava todo mundo na expectativa de que alguma coisa importante ia acontecer em termos políticos e religiosos. E isso tudo, nós temos que lembrar que Jesus está no meio dessas tensões ou desse jogo de interesse. Por um lado, os sacerdotes e a elite, vamos assim dizer, religiosa e até mesmo a elite política e própria Roma, observando as atuações de Jesus. Do outro lado, o povo que está a ponto de iniciar uma revolta, Jesus no meio, tentando nem agradar gregos nem troianos, tentando ficar focado na sua missão. E eu acho que aqui entra uma das questões muito importantes de Jesus nos últimos momentos, porque os discípulos também estão pressionando Jesus, né? Todo mundo que está ali reunido tem algum tipo de interesse, e Jesus ele tem que focar muito bem. Então ele passa aquele tempo ali fazendo os discursos, depois você pode ler os discursos que Jesus faz após expulsar os cambistas e os comerciantes ali do templo. E é interessante que Jesus ele sempre está focando na questão mais espiritual, não na questão política. Ele não está provocando uma revolta. Né? E aí vem várias tentações que ele recebe dos próprios líderes religiosos, né, com relação a quem é você, porque eles queriam que Jesus se traísse, né, com as suas palavras. Eles ficam provocando Jesus o tempo todo, irritando ele, para ver se ele perde o controle e diga algo que eles possam usar contra ele para incriminá-lo. Eles devem ter notado que Jesus já estava bem, vamos assim dizer, emocionado, ou com as emoções à flor da pele, né? Porque quando ele expulsa os cambistas, tem toda aquela atmosfera, eles devem ter aproveitado muito, tentado aproveitar muito essa situação. Em momento algum, Jesus ele cai nessas conversas deles. E o texto bíblico fala que Jesus fica nessa última semana, né, durante todos esses dias, ensinando no templo. Então, o lugar onde Jesus ensina o povo, quando ele está em Jerusalém, é no templo, não é na praça, não é na rua, é no templo, tá? E aí a gente vai passar agora, então, para a ceia da Páscoa. Muita coisa está acontecendo ali, né, naquela semana, muito tenso, como a gente falou, mas a gente vai direto para Páscoa agora, para a ceia. Então, a ceia da Páscoa, por causa do Shabat, ela acontecia na quinta-feira à noite. Tá? Havia todo aquele ritual de comer cordeiro com pão sem fermento, havia um ritual também com os cálices de vinho e tal, e Jesus, ele respeita todo esse ritual, ele pratica todo esse ritual que é costume, né, do povo, e ele faz isso com os 12, que eram os mais próximos dele. E aí, quando ele está fazendo essa parte da ceia, é muito interessante porque ele está fazendo uma ceia de comunhão com seus discípulos, né? Parecido com um tipo de sacrifício, porque entre os vários sacrifícios que Israel fazia, tinha um sacrifício chamado sacrifício de comunhão. Que só lê Levítico que você vai encontrar tudo isso lá. Então, nem sempre todos os sacrifícios eram por pecados. Existiam sacrifícios de comunhão, que eram sacrifícios que você queria oferecer algo a Deus porque você queria se aproximar de Deus, né? E Jesus, aparentemente, ele está fazendo esse tipo de sacrifício na ceia porque ele fala, esse aqui é o meu corpo e esse aqui é o meu sangue, e aí ele fala, comam comigo, bebam comigo. Ou seja, um sacrifício de comunhão era quando o ofertante também comia da oferta. Então, ele estava oferecendo aquilo para Deus, mas ele também comia. Então, isso era um sacrifício de comunhão. E é isso que Jesus está fazendo na hora da ceia. Exatamente, e muitas vezes as pessoas pensam que era só o sacrifício lá e... De pecado, não, na verdade tinha essa comunhão, ou seja... Tinha vários tipos de sacrifício. O sacerdote comia um pedaço, a pessoa que oferecia comia um pedaço, e parte era oferecido para Deus e era queimado lá no lugar adequado, tá? E o que Jesus está fazendo é isso, né, mãe? Ele está colocando, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, ou seja, eu estou partilhando o meu corpo, né, o meu sacrifício que eu estou fazendo por vocês. Então, ele tá comunhão. Falando, eu estou com vocês nesse momento, a gente está junto, é uma questão de comunhão que ele está fazendo aqui. E ele não encerra o ritual, né? Porque ele fala, não beberei de novo até que
isso se repita no meu reino. Para quem sabe como era feito o ritual, Jesus ele não faz o ritual até o fim, né? Fica faltando a parte final. Por quê? Porque ele deixa em aberto para concluir isso quando ele voltar no reino dele. Existiam vários, por exemplo, existiam vários cálices que eram tomados, existia toda uma cerimônia, primeiro cálice, segundo cálice, terceiro cálice, quarto cálice, etc, tá? E só que Jesus ele não toma o último específico, que era a parte final, ou seja, ele está dizendo para todos que essa história não terminou com a última ceia. A última ceia, na verdade, podemos quase chamar da penúltima ceia, porque a última está reservada ainda para o futuro. Então tem muito simbolismo, principalmente para o povo judeu, naquela ceia. Os discípulos estão assistindo aquilo, entendendo que Jesus está tentando transmitir para eles. É uma nova aliança. Por outro lado, é em cima de ritos que já vinham sendo praticados aí há 1000 anos, 1000 e poucos anos, né? Quase 1500 anos. Então, Jesus, ele está dando essa ceia, por um lado, por outro lado, ele está também mostrando a morte que ele iria ter lá, vamos dizer, no dia seguinte, praticamente. Lembrando que ceia era um jantar, então não tem uma coisa mágica aqui, tá? Era um jantar de Páscoa. Exatamente, inclusive a própria palavra, ceia, né? É o último, no caso, janta que Jesus teve com eles, só que era de Páscoa e tinha um ritual. Exatamente, só isso, não era uma coisa assim mais específica. E aí ele faz um discurso, né, onde ele explica algumas coisas, embora os discípulos não estejam entendendo do que ele está falando, porque na cabeça dos discípulos, o que é que eles estão esperando? Um revolucionário político religioso. E provavelmente na cabeça deles a revolta começaria ou na Páscoa ou logo depois da Páscoa. Eles estão a poucas horas da grande revolta, né? Eles estão na expectativa já desde aquela entrada, né, magnífica de Jesus em Jerusalém. Já a partir daí eles estão na expectativa de que agora Jesus vai finalmente fazer, né, algo grandioso de libertador para todo o povo. E o discurso de Jesus, se vocês lerem a partir do capítulo 16 de João em diante, os discursos de Jesus é do tipo assim, os discípulos ficam olhando para a cara do outro e o que ele está falando? Não faz sentido. Não faz sentido, não tem nada a ver com o que está acontecendo. E aí Jesus termina o seu discurso, Rony, né? E ele vai para o Getsemane. E aqui nós vamos, esse último momento desse esse episódio, falar sobre a história do Getsemane. Por que o Getsemane foi importante? Então, quando eles vão ao Getsemane, né, Jesus vai orar. Só para entender, né, eles saíram de Jerusalém, né, Getsemane ficava bem no vale entre o templo e o Monte das Oliveiras, certo? Então, Jesus, ele sai de Jerusalém, talvez pela porta, porque ele tinha entrado antes, isso à noite, né, na noite da Páscoa, ou seja, não tem muito movimento, todo mundo está comendo e tudo mais, o povo está nas suas casas ou nas suas cabanas, e ele desce até o jardim do Getsemane, e ali tem esse momento específico, que está lá de fora de Jerusalém. E aí ele começa a orar, e o texto fala que foi um momento muito angustiante para Jesus. Por quê? Porque o suor dele muda de cor. Então, os médicos dizem que quando isso acontece é porque a pessoa está num estresse muito elevado, o estresse dessa pessoa está num ponto tal que rompe os vasos sanguíneos, e quando a pessoa transpira, ela está transpirando junto o sangue que rompeu desses vasos, por causa da situação emocional dessa pessoa. Então, por que Jesus está assim? Por que Jesus está nesse estado? Porque está chegando perto o dia da morte. E ele ora para Deus e ele fala, olha, Deus, eu estou sabendo o nosso plano, que a gente combinou, eu sei para que eu vim, é isso que está para acontecer. Ele já havia comentado isso com discípulos várias vezes, dizendo, olha, minha morte está próxima, eu estou angustiado, né? Ele fala isso tudo. E ele fala para Deus, eu sei o que é, eu não gostaria de passar por isso, mas se não tem outro jeito, então, combinado, eu vou passar por isso. E a angústia de Jesus foi tão grande que precisou que um anjo viesse para ajudar ele a se acalmar, ajudar ele a recobrar os sentidos, né? Para tudo aquilo que ele ia passar dali para frente. Isso nós poderíamos praticamente chamar, fazendo uma paráfrase, uma referência, né, aquele conturbado filme, né, A Última Tentação de Cristo.
Na verdade, se nós formos olhar, a última tentação de Cristo acontece no Getsêmani. Por quê, Rony? Porque até aquele momento, e principalmente naquele momento, Jesus está extremamente angustiado, ele está extremamente tenso com o que está acontecendo. E ele podia ter dito para Deus, não quero mais, eu entendi melhor a situação e eu estou desistindo, né? Mas o que ele fala? Seja feita a tua vontade. Eu gostaria de desistir, mas eu vou te obedecer até o fim. E toda a tensão, né, do Jardim do Getsêmani, ela fica ali mesmo. Porque depois, quando a gente vê pelo contexto, né, pelo que acontece a seguir, você vê que depois que Jesus ele fala para Deus, não, tudo bem, eu não quero, mas eu vou obedecer, eu vou fazer tudo que tem que ser feito. E ele é consolado pelo anjo. O anjo o ajuda, ele fica tranquilo, porque tudo que acontece depois você vê que ele está serenidade. Calmo, ele está tranquilo, né? Ele não responde, ele não reage, ele não agride, ele está controlado. E as próprias respostas de Jesus, tanto para os sacerdotes quanto para o próprio Pilatos, são respostas serenas de um rei, né? Ou seja, ele não se altera e ele não está fugindo da responsabilidade, ele assume aquilo com uma tranquilidade, se podemos assim dizer, régia, né? Não há dúvida no coração dele do que ele tem que fazer. Mas o Getsêmani realmente foi o divisor de águas. A partir daquele momento com o Getsêmani, Jesus simplesmente ele vai para a cruz sem, aspas, problemas muito sérios. O Getsêmani, então, ele é muito importante, como nós dissemos. A partir dali, nós estamos indo para o último ato de Jesus, que é o que nós vamos ver no próximo episódio, e também o túmulo vazio, que é a grande mensagem que o cristianismo traz para o mundo. Então, no nosso próximo episódio, nós vamos ver a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos vocês no próximo episódio. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.